Bom dia, pessoal. Aqui é o Thiago, rei das abelhas. Pessoal, olha lá, o mini meliponado tá do mesmo jeito, todo improvisado, o telhado é uma porta em cima, mas olha, tem duas jataizinhas lá, uma naquela caixa, e hoje vai ser dia daquela transferência daquela isca e daquela outra, pessoal. Pessoal, está aqui, o primeiro passo que eu dei foi isso aqui, pessoal, ó. Fechar as entradas das casinhas, ó. Tá vendo ali, ó? Eu fechei a entrada das duas casinhas e fiz uns buraquinhos aqui para elas não morrerem sufocadas. E olha lá, já tá ali preparada, pessoal. Uma caixinha ali e a outra lá, ó, lá na frente lá. Beleza, pessoal? Aí então, pessoal, tem que fechar as casinhas já existentes. Aqui no caso eu fechei as duas, olha aí, ó. Por que, pessoal, eu fechei? Porque quando eu abri a isca ali, quando eu abri aquela isca para transferir para a caixinha, essas abelhas aqui, as campeiras, elas vão voar, pessoal. Não só as campeiras, como todas as operaras, as lixeiras, todas as abelhas dessa caixa aqui, dessa isca aqui, elas vão voar. Vão ficar voando aqui nesse entorno. Então elas vão querer, algumas vão querer entrar já nessas casinhas. Porque elas vão ver a entradinha, vão sentir o cheiro da cerazinha e vão querer entrar. Aí, pessoal, aí vai ser um quebra-pau danado. Uma das abelhas mais difíceis, pessoal, de fazer um condomíniozinho desse aqui, é o meliponaro, é a jataí. Elas é pequena, mas pensa numa abelha encrenqueira. Encrenqueira e braba, pessoal. Elas não atacam o ser humano e nem animais, pessoal. Mas outra espécie de abelha que tiver aqui, vamos supor, se eu pegar uma caixa de manda-saia, uruçu, ou qualquer outra espécie de abelha, botar do lado, pessoal, elas vão ficar o dia inteiro atazanando aqui a entrada da abelha da outra, pessoal. Encrenca, moço, pensa numa encrenca, essa é encrenqueira. Então eu já faço esse processo, pessoal. Já tampo ali, né? E vou transferir. Eu transfiro essa. Aí depois que ela estiver entrando, estiver normalizada, eu vou transferir a outra. Depois que elas já estiver todas entrando nas suas próprias casas, aí eu abro essas. Beleza? Para funcionar, senão vira um quebra-pau aqui, aí não tem como eu fazer mais nada, aí elas vão se matar. Pessoal, e ali eu não coloco saco, pessoal, eu compro lona bem grossa, e coloco em volta da garrafa, coloco uma sacolinha bem coisada, e olha aqui, pessoal, o jornal, ó, sequinho, pessoal, eu ensino aí no grupo como é que faz uma isca dessa, ó, tá sequinho, pessoal. E é imbatível, já tá aí, ama isso aqui, ó. Tem que estar seco, pessoal. Olha lá, eu enrolo uma sacolinha ainda, olha lá, ó. Então vamos continuar aí. Aí, pessoal, a dica de milhões. Essa garrafa aqui, tá vendo, pessoal? Ela já teve um corte. Pessoal, dentro dessa mesma garrafa aqui, eu já capturei outra jataí, pessoal. Eu tinha capturado uma jataí, cortei a garrafa no meio, passei a jataí para a caixinha, montei a garrafa de novo, passei o jornal, o plástico, pessoal, e armei de novo. Pessoal, isso aqui é o resultado, ó. Isso aqui é uma jataí, elas estão lá dentro. Olha lá o ninho, tá vendo? De acordo com o sol, tá vendo? Olha lá, ó. Vamos seguindo aí. Aí, pessoal, tá aqui, ó. É uma pouca reserva de mel. Eu não precisei cortar a garrafa já estava cortada. Ali dentro da caixa eu já comecei a colocar lá, ó, no cantinho. E aqui, pessoal, está ela, ó. Olha os potes. Olha de acordo com a luz, pessoal. Os potezinhos transparentes já estão cheios. Então, pessoal, eu vou transferir o ninho para lá para dentro. Aí, pessoal, então está aqui. Já transferi. Olha lá, ó. Os potes delas. Coloquei todinho. Não dá para ver muito bem, tá meio escuro, mas dá para ver lá a reservinha dela. E vou fechar ela aí. Aí, pessoal. Transferência feita, colocada lá. As jataí estão reconhecendo aí, ó. Já voando aí bastante. E já estão entrando lá direto, sabe?
Tem bastante voando. Eu vou esperar essas que estão voando aqui entrarem para dentro a metade aí, que elas vão, depois que elas entrarem aí, elas vão ficar quietas, pessoal, que elas vão começar a reparar todas as estruturas lá que foram danificadas, do jeito delas, pessoal, sabe? Algumas coisas ficaram fora do lugar, do jeito que elas colocaram, porque eu transferi ela da garrafa para a caixa. Então, ali dentro não tá do jeito que elas querem, elas vão organizar, então ela vai levar um tempinho, pessoal. Então, eu vou deixar ela ali agorinha, quando elas entrarem, todas, não precisa ser todas, a maioria. Aí eu vou arrastar nessa caixinha um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho. Já botei até umas caixinhas aqui dividindo ela dessa. Que aí eu vou fazer aquela. Beleza? Pessoal, elas entraram bastante. Essas aqui, como o sol esquentou mais, olha, elas estão bem agitadazinhas. Aí quando elas começarem a agitar, pessoal, é bom você colocar... ser mais rápido, porque elas ficam mais defensivas um pouco. Elas não te ferroam, não grudam no cabelo, mas elas dão umas mordidinhas na pele, de leve, quando o sol tá mais quente. É a defesa delas, né, pessoal? Eu vou fuçar na casa dela. Se alguém jogar um punhado de brita em riba do seu teatro, você vai sair bravo lá também, não vai? Pois é, então, olha, vou começar aí, pessoal. Aí, pessoal, ó, coloquei de acordo com o sol, tanto que a jataí, ela não precisa desse espaço todinho. Eu coloco uma garrafa de 3 litros para capturar abelhas maiores, mas a jataí ela é teimosa, pessoal. Ela não quer saber, ela invade e quer morar na casona. Aí está aí, ó. Olha lá. Essa garrafa não foi cortada, eu vou cortar ela agora. Aí, pessoal, as abelhinhas campeiras estão voando aqui, ó. E aqui está. Aí, pessoal. Essa aqui, ela tem muito mais abelhas do que a outra. A reservinha dela tá lá escondida lá atrás lá. Sabe? O ninho é bem maior, só que a produção dela é menor. Ela tá incutida. Essa aqui, pessoal, ela tá querendo desenvolver um ninho, um invólucro de cera em volta do ninho. Ela não tá interessada em fabricar mel. Beleza, pessoal? E a população dela é grande. Muito grande o volume de abelhas. Olha lá, pessoal, está aí a reserva dela. Aqui está o ninho. O ninho é enorme. E olha a quantidade de abelha aqui, pessoal. Olha. Então é o seguinte, pessoal. Ela tem uma reservinha de mel. Vou fechar a caixa. Vou botar ela lá. E vou monitorar, pessoal. Se precisar dar algum reforcinho, eu vou dar um reforcinho. Vou acrescentar, vou tirar de outras caixas. E vou colocar no potinho aí dentro para ajudar. Eu vou ficar monitorando, pessoal. Porque elas vão ter muito trabalho para arrumar isso aqui. Beleza? A bagunça que eu fiz. Então está ali, pessoal, as duas caixas que foram as primeiras, né? Eu coloquei uma divisória ali, para aquelas abelhinhas já não ficar vindo atormentando aqui. E essas duas foram as que eu acabei de transferir, pessoal. Fiz uma barreira aqui também com as caixinhas, que estão em processo de fabricação ainda, não estão prontas. Aí, pessoal, olha, essas aqui, ó. Essas aqui já reconheceram, estão entrando aí, ó, muitas abelhinhas aí, ó. Olha. Estão aí chegando aí, né? Elas já estão com os pezinhos cheios de pólen, elas estavam trabalhando e eu interrompi aí para fazer a transferência. E aquela dali, pessoal, olha o tanto de abelha, pessoal. Aquela ali é um enxame super populoso. E olha, reconhecer a casa aí, pessoal. Estão aí voando aí. Então, uma simples tábua, pessoal, se transformou nessa casinha. Pra gente é uma casinha, pessoal, mas para a rainha lá, a princesa que entrou dentro daquela garrafa, se transformou numa rainha. Então isso aí é o castelo dela, pessoal. E todas essas abelhas que estão voando aqui, pessoal, elas seguem o comando da rainha, que fica sentada lá no trono, lá dentro, dando ordens como que faz um invólucro de cera, como que se faz um pote de mel, que plantas elas devem visitar para adquirir cera, própolis, o pólen, né? Alguns buracos nas casinhas que às vezes tem algumas frestas, a rainha dá ordem para tampar.
Então, pessoal, isso aí não é uma coisa do acaso, isso aí tem uma ciência atrás disso aí, pessoal. E para você mexer com isso aqui, você tem que passar a pensar como se você fosse uma abelha, beleza? A partir do momento se você passar a pensar como a natureza agiria, isso aí para você é uma manha. Aí não adianta o ser humano querer fazer os trens sem ter conhecimento também, que não dá certo, pessoal. Então você tem que agir como as abelhas agiriam. E aí, pessoal, deu certo. Pessoal, essas duas casinhas vou devagarzinho, vou chegar nelas para cá, para criar espaço para me trazer mais, pessoal. Para mim ir sucessivamente até completar aí. Beleza? Thiago Rei das Abelhas aí, pessoal.